Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde há de vir e buscar o seu povo redimido pelo seu precioso sangue. A volta de Cristo está próxima. Aquilo que a Bíblia tem relatado a respeito dos finais dos tempos, creio que isso já está acontecendo. Então, o povo de Deus tem que se consagrar e se dedicar ao Evangelho, pregando esse Evangelho. Mas eu gostaria de meditar com os amados irmãos, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, está escrito: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então o juízo começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Mas também há um juízo que diz que é para aqueles que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer aos amados irmãos que todas as coisas da vida encontram o seu fim, há um desfecho. Um dia, esse mundo em que nós vivemos terá o seu fim. Para alguns, um final feliz e abençoado, enquanto para outros será a concretização dos seus piores horrores. Antes mesmo disto, a vida chegará ao seu fim para muitos, como nós estamos vendo pessoas que estão parentes chegados a nós, que por essa pandemia tem ceifado as suas vidas. Antes mesmo disso, a vida chegará ao seu fim para muitos, como eu falei. De uma forma ou de outra, depende exclusivamente de nós que espécie de fim teremos. Como será o seu fim? Como será o meu fim? Por isso a pergunta de hoje é o seguinte: como será o seu fim? Como diz a palavra de Deus. Então esse fim está ligado à sua atitude com relação à palavra de Deus, com relação ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho em si significa boa notícia, boas novas. É uma boa notícia referente ao que Jesus Cristo fez por nós. Pois Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como está lá escrito em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o único poder para mudar o ser humano, para transformar o ser humano em uma nova criatura. Então, foi este o Evangelho que Cristo, depois de ressurreto, antes de ser assunto ao céu, ordenou aos seus discípulos que pregassem a todos os povos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É Marcos 16, 15. Então, desobedecer ao Evangelho significa colocar a sua esperança de salvação em outra coisa, que não a graça oferecida por Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com boas obras. Não que a gente não deva fazer, mas as boas obras não salvam. As boas obras é uma consequência daquilo que nós temos no coração. Há rituais, há nome de igrejas. Só Cristo salva. Quer dizer também que não obedecer o Evangelho é o homem brincar, é o homem zombar, escarnecer e não levar a sério tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É deixando de lado. Amados, então, qual tem sido a sua atitude com relação ao Evangelho de Cristo Jesus? Segundo ponto que a gente poderia estar meditando, compartilhando: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Haverá um julgamento para todos. E aqueles que não se sujeitaram ao Evangelho serão achados em
falta. Amados, isso aqui está escrito lá em João 3,18. Vou ler João 3,18. Quem nele crê não será julgado. O que não crer em Cristo Jesus, este já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqueles que crê já está livre, liberto, mas aqueles que não crê já está condenado, como diz a palavra de Deus. Então o fim destes será será assim separado eternamente da presença de Deus, para um lugar de tormento, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21, 8. Lá haverá choro, ranger de dentes. O fim de uma vida sem Cristo é cheio de terror e desespero. Sua morte, via de regra, é um momento de grande pavor. Todavia, este fim é totalmente desnecessário. Você não precisa pegar esse caminho. Há uma solução apresentada na palavra de Deus, como nós já temos meditado. Então, o fim, podemos ir em terceiro ponto, que um fim desejável para a vida de cada um. Esse é o fim que Deus quer para todos. O texto que estamos analisando é uma pergunta sobre aqueles que não obedecem o Evangelho. Mas não é preciso que seja assim conosco. O fim de uma vida ou o fim dos homens pode ser para você um tempo de regozijo, por um encontro a um esperado por Deus, esse encontro, por mim e por você. Está lá na palavra de Deus esse encontro maravilhoso, né? Então, amados irmãos, Deus quer receber-nos nos seus braços. Ele vai enxugar toda lágrima. Ele vai nos acolher. Como diz Jesus, eu vou preparar os lugares e vou voltar para buscar vocês. Nós temos que crer nessa palavra maravilhosa, graciosa de Cristo Jesus. Amados, o fim da vida ou o final dos tempos pode ser para você um tempo de receber a recompensa das mãos de Deus. Olha que maravilhoso. Isso está escrito lá em Colossenses 3, 23 e 24. Eu vou ler para aos amados. 23, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quantos fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Nós vamos ter recompensa. Podemos continuar. O fim da vida ou o final dos tempos pode ser para você um tempo de descanso das lutas e dores deste mundo, para regozijar-se com o seu Criador. Está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Então, aqueles que foram desobedientes ao Evangelho não vão entrar no descanso de Deus. Mas aqueles que receberam a palavra diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas se eu creio, eu passei da morte para a vida. Como pode ser lindo, belo e inspirador o seu fim? Para isso basta apenas que você tome uma decisão corajosa de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Deus diz que Ele está batendo na porta de cada coração. E muitas vezes alguém diz que a fechadura é para o lado de dentro. Então Ele bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir, Ele vai entrar, Ele vai cear, Ele vai ter comunhão. Então a atitude é sua, a atitude é minha. Encerrando, como você pensa e espera que será o seu fim?
O fim vai chegar para todos. Como você pensa e espera que será o seu fim? Posso assegurar-lhe que essa expressão fim não significa extermínio total e final, como alguns pregam. Não é. Muito pelo contrário, é o fim do seu sentido terreno, do material. Com Cristo, o fim significa o começo. É maravilhoso, com Cristo tudo é o começo, Ele faz coisas novas, isso todos os dias. E o meu fim, quando terminar os meus dias aqui, quando Deus me chamar, é um começo na glória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Decida agora mesmo por Cristo. Coloca Jesus no seu coração. Primeiro, arrependa dos seus pecados e confessa que Cristo é Senhor. Aquele que crê passou da morte para a vida. Crê isto você? Como será o seu fim? Pode ser maravilhoso. É o que eu espero. É o que Deus espera. Nós oramos para que Deus convença através do Espírito Santo a cada um. No nome de Jesus. Amém. Amém.